Bom, pessoal, sejamos realistas, deu a lógica. O Inter não é matemático ainda, mas o Inter está rebaixado. Eu pensava, ou acreditava, né? Eu sempre dizia, se for pela lógica, o Inter, o roteiro todo é de um time que vai cair. É só olhar a campanha do Inter no Brasileiro. É algo assim que estava se desenhando que o Inter ia cair, mas daí a gente vem o Abel, tu acredita no imponderável, na mística, quem sabe e tal. Mas é um grupo de jogadores que envergonham o Inter, né? Eles são reflexo de uma diretoria. É o quinto ano dessa gestão e é o ápice da incompetência, né? E é inacreditável que tudo que aconteceu durante o ano e nada foi feito. Nada foi feito. E é uma diretoria que, olha, hoje mostrou uma covardia, tá? Me desculpem o termo pesado, mas foram covardes os dirigentes e os jogadores. Hoje não, porque já estamos também entrando aí já estamos no dia 3, no dia 4, né? Dia 4, já estou desorientado, cara, né? Então, assim, ó, já estamos no dia seguinte, né? Mas depois do jogo, cara, só um homem respondeu as perguntas dos repórteres que estavam lá, só um. Seu Abel Braga, que chegou ontem, às pressas, para tentar salvar o Inter. Ainda dizendo que não, o rebaixamento terá o meu carimbo. Não, não tem, Abel. Tu não tem nenhuma responsabilidade por isso. O Abel estava decepcionado com os jogadores. Ele falou sobre uma questão técnica do jogo, né? Que o jogo foi feio, né? Ele falou taticamente tal, feio o jogo, tenso nos minutos iniciais, mas é que ele fala uma coisa que chama atenção, independente do Inter não estar jogando nada, mas o Inter não ganhava uma dividida, não ganhava uma segunda bola, sempre era do São Paulo, os caras muito mais antenados do jogo, jogadores do Inter caem por qualquer coisa, perdem a bola com uma facilidade, olha, quase que a gente repete, hoje, já com 1 minuto, tomar um gol. Lá no jogo do Vasco foi o Café Aguirre, hoje foi o Thiago Maia. Na Vila, o Thiago Maia estava com a bola dominada e aí não tinha opção de passe, perdão, não tem opção de passe, meu, dá um bico para fora, né? Mas não entrega para o adversário. E os caras quase fazem um gol. Então tem assim, ó, é uma irresponsabilidade, tá? Um goleiro que está jogando sem nenhuma condição. O primeiro gol que o Inter toma é constrangedor. Uma bola parada que até nem houve a falta, né? Mas a fase que o Inter tá, né? Não houve falta nenhuma. Cadê o falta? Tudo bem. Bola foi cruzada e o Rocher, o que era aquilo? Sabe, é tudo errado. O Rocher é um goleiro de seleção. Virou meme no Internacional. Olha o que está acontecendo no clube. Isso tudo não é por acaso. Nunca é por acaso um rebaixamento. Nunca é por acaso. Houve um desmanche. Houve um desmanche da estrutura do clube. O Internacional começou, com a gestão Barcelos, a negar o seu passado. Tudo que tinha sido feito antes estava errado. Começaram a criminalizar antigos dirigentes. O Fernando Carvalho, o maior vencedor, virou um vilão no Internacional. Se criou uma rixa entre quem é o pior. O Marcelo Medeiros virou assim, que fez uma gestão. Olha, perda do Barcelos, né, gente? Não teve ameaça de rebaixamento, herdou o time na segunda divisão. Mas não, ainda criou um clima bélico. Tudo estava errado. Chegou o Barcelos, né, para fazer um novo Inter, né, uma ruptura no Internacional. Até no modelo de jogo. Durou 3 meses a ruptura com o Ramires. E desmanchou toda a estrutura que tinha o clube. E nunca mais recuperou essa estrutura. O Inter perdeu a sua identidade. Lá dentro, funcionários que, hora assim, tu entrava, que todo mundo conhecia, sabia quem era, limparam no Internacional. Pessoas que eram referências dentro do clube. Que os grandes clubes respeitam e que as mantêm. O Inter rompeu com o seu passado num discurso de ruptura, de modernidade, que fez o clube se atrasar. O Inter não revela mais grandes jogadores na base.
Revela um que outro, mas grande jogador não revela mais, né. Quando tinha uma, ameaça de grande jogador, foi o menino Gabriel Carvalho, meu Deus do céu, para conseguir jogar era um horror, um parto, né. E aí depois se criou a narrativa de que ele não queria treinar, que ele queria ir embora, então afasta. O Ricardo Matias, o Inter ganhou 3 partidas fora de casa. Ele faz gol no jogo do Bragantino, ele faz gol no jogo do Ceará. Se for pegar lá atrás, ele tem gol no jogo do Corinthians, no jogo do Nacional de Montevidéu, fora, tudo sempre fora. Falando dos jogos fora. Aí o Inter vai jogar fora, ele nunca é titular. Ele nunca é opção de titular. Hoje ele entrou, estava 3-0. O Abel não é obrigado a saber disso, mas tem que ter alguém que chegue, que oriente. Porque todo mundo que chega pensa no passado do Borré. Não, mas o Borré, pô, esse cara, né, cara de seleção, esse cara é foda e tal. Cara, mas não é esse o Borré do Inter. Não é esse. Não dá para chegar imaginando que aquele jogador. Não, não, o momento é agora, né? Enfim, mas eu acho que tudo isso é consequência, tu não tem estrutura, cara. Quando lá no ano passado o Inter naufraga com o Cudê no Gauchão, né, não tinha estrutura o futebol. O Cudê cambaleou e o futebol afundou, era o Magrão sozinho e tal, e se foi o boi com as cordas. Esse ano o Inter ganha o Gauchão e não entende nada. 2016 o Inter ganhou o Gauchão, vocês lembram, né? Foi rebaixado. Porque acharam que ganhar o Gauchão era uma grande coisa. Esse ano era tanto tempo sem título que quando o Inter ganha o Gauchão, e essa diretoria não tinha ganho nada até então, foi assim, ó, um hecatombe. E foi legal ganhar o Gauchão. Agora, os caras acharam que era missão cumprida, como diria Fernandão, veio à zona de conforto e pararam de trabalhar. Cara, quantas vezes nós ouvimos o discurso que esse grupo já mostrou o poder de reação, esse grupo, esse. Mas que isso, cara? Mas respeitem os sinais que o futebol dá, que o campo está mostrando. O Inter esnobou o brasileiro, primeira coisa, né? O Inter termina o gauchão, o time estava confiante, vai jogar no Maracanã, empata com o Flamengo, já campeão brasileiro, o Flamengo agora, né? Na rodada campeão brasileiro, então era é o grande time do Brasil, o Inter vai lá, empata com eles, faz bom jogo. Pega o Cruzeiro, toca 3 dentro do Beira-Rio. E aí subiu no salto. Terceira rodada contra o Fortaleza, o Inter botou reservas. Agora o Fortaleza está na frente do Inter. O Inter botou reservas na terceira rodada, cara. Num campeonato que o fracasso determina o rebaixamento. Mas isso é uma barbaridade, cara. E aí o Inter em junho, na metade do campeonato, ele entra na zona de rebaixamento, que daí é o caos, né? E o que o Inter fez diante disso? Nada. O presidente manteve todo o departamento de futebol, tudo, comissão técnica, gestores, todo mundo. Não trouxe nenhum reforço para a titularidade do Internacional, mesmo tendo perdido o Fernando, mandado embora o Wesley, o Valência, e não adianta alegar que eles estavam em má fase, não importa. Eram jogadores que estavam ali, que tem grife. O Wesley, só pelos pênaltis que ele sofreu, já salvaria o Inter do rebaixamento. Quando o Wesley estava aí, o Inter era o time que sofria mais pênaltis no campeonato. Pelo menos isso, que ele não estava bem, mas pelo menos isso ele fazia. Agora, se tu não tem mais Fernando, Valência e Wesley, tu tem que repor com alguém, irmão. Não é com o Richard que tu vai repor. Tu tem que repor com alguém. Tu tem que agregar qualidade. Senão o time vai... Já estava na zona de rebaixamento. Já estava mostrando que precisava, né, de um apoio. Nada foi feito. Brincaram com o Internacional. Nunca imaginaram que o Vitória seria adversário do Inter contra o rebaixamento, tanto que reforçaram o Vitória com o Ramon. É o suficiente para ser titular do Inter? Não. Mas seria um jogador útil agora e, mais do que tudo, ele é titular do Vitória. O Vitória não teria esse jogador e o Vitória hoje disputa com o Internacional. São erros, erros e erros, cara. E hoje, submeter, né, depois do jogo da Vila, só Abel Braga a enfrentar e dar explicações, cara que não tem nada a ver com esse rebaixamento. O Bisol, vice-futebol do Inter, vai dar um pronunciamento, meu amigo, pronunciamento, o presidente da República chama em cadeia de rádio e televisão, né? Para aí um pouquinho, pronunciamento, vice de futebol, com o time caindo.
Então deixa o Abel falar, peguem o voo, que é todo voo fretado, né? O Inter, né? Tá caindo, mas os caras têm as melhores condições. Aí na saída de campo tem a zona mista, que os jogadores passam, os repórteres ficam próximos, fala quem quer. Sabe quem falou? Ninguém. Então os jogadores, ninguém deu explicação, os dirigentes não deram explicação, teve um pronunciamento do vice de futebol, terminando ele com boa noite. Para quem? Para quem boa noite? Bom, o Inter não está matematicamente, tem domingo. Eu confesso para vocês que acho que o Inter está na segunda divisão. Tá? Nada. Eu acho que o Inter não ganha do Bragantino. O Inter, para mim, caiu. Tá? E acho que a primeira coisa que o clube tem que fazer é a mudança de comando, cara. Eu sei que não tem no estatuto do Inter um impeachment por incompetência. Ok? Mas o presidente tem que se dar por impedido de continuar. E se alguém acha que esse negócio que não, o Barcelos botou na segunda divisão, é ele que vai ter que pagar agora. Não, cara, eu tô me lixando que ele paga, eu tô pensando no Inter. E eu tenho muito medo de que o Inter não suba na Série B com essa diretoria. Porque é inacreditável a quantidade de sinais dos erros do futebol sem que o presidente, que é quem manda, fizesse nada. O presidente não é obrigado a entender de futebol, cara, mas tem que entender de números, de gestão, entendeu? Tá aquela coisa de ver balanço. Tu tem um time de futebol que disputa a Série A, né? Tem 20 clubes, 4 caem. Teu time tá entre os 4 que vão ser rebaixados no meio da temporada. Tem alguma coisa que tá errada. Se tu não consegue perceber isso, cara. Se tu não consegue perceber que ali tem que dar uma chacoalhada e mudar, não, nós vamos fazer um mês de treinamento e daí vai melhorar, mas todo mundo teve um mês de treinamento, cara. Por que só o Inter ia melhorar? Então, assim, não vejo condições. Tá? Então, ou o presidente, ele toma essa medida e renuncia, passa a bola, chama a eleição, não vai me passar para o vice-presidente, né? Essa diretoria ninguém tem que ficar. Chama uma nova eleição. É isso que tem que ser feito. Se o presidente não tomar essa iniciativa, bom, acho que o conselho tem que se reunir, figuras fortes, e chamar o presidente e tentar convencê-lo disso, de que é o melhor para o clube nesse momento, a sua saída. Se mostrou fraco, se mostrou incompetente, e não vejo forças para tirar o Internacional de uma situação tão delicada quanto vai ser. O Inter hoje, financeiramente, é um clube que ninguém respeita, porque é tido como um clube que não paga ninguém. Né? Quem vai querer fazer negócio com o Internacional? Investidores. E o nível de jogadores que o Inter vai contratar, o que vai poder contratar, né? Os jogadores para jogar a Série B, quer dizer, nem todo mundo quer jogar a Série B, nem todo treinador quer estar na Série B. Então, assim, ó, a régua baixa bastante. É muito atraso, muito atraso, muito atraso, muito atraso. E não dá, cara. Eu já colocaria isso em estatuto do Inter, uma diretoria que rebaixa o clube, toda ela tá fora do Internacional. Ninguém tem a intenção de rebaixar, mas se mostrou incompetente, tem que sair do clube. Não pode ter mais um ano ainda para dirigir o Internacional. Não pode. Se vai lá domingo, vai, né? Boa sorte. Não sei se vai muita gente contra o Bragantino, tá? Mas é isso, cara. Eu não lembro, nem em 2016 foi assim, de um time tão desonroso quanto esse, de um time que tomasse um gol com tanta facilidade como esse, sabe? De jogadores tão sem envolvimento como o que eu tô vendo agora. E isso, com certeza, é reflexo de um clube que rompeu com a sua história, que perdeu sua identidade e tá a Bangu, tá atirado, tá jogado às traças, tá sendo rebaixado. E a única solução é mudar tudo. E eu tô falando em presidência, em quem comanda. Porque esse é o grande responsável por tudo que aconteceu. Abraço aí, gente. Deixa o teu comentário aí, tá bom? Te inscreve aqui no meu canal. Esse canal vai continuar também o ano que vem na Série B, não importa. Né? Nós vamos estar aqui falando do Inter, ninguém vai deixar de ser colorado, mas que dá uma raiva, dá, né?
Tu vê os troços andando para frente, Libertadores, o Inter em 2010 foi campeão da América, em 15 anos tem 2 rebaixamentos, é inacreditável isso, cara. É inacreditável isso. Valeu, gente. Vamos falando aí.